Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, nosso encontro das 21 horas, pessoal. Vamos falar sobre Carla Zambelli. Falamos aí sobre a PEC da blindagem, o fim da PEC da blindagem no encontro das 20 horas. E agora, às 21 horas, vamos falar sobre o caso da deputada Carla Zambelli, né, pessoal? Vamos dar aqui logo o início ao site do G1, vamos aqui no site do G1, presa na Itália, Zambelli reclama de problemas de saúde em depoimento na Câmara sobre perda de mandato, porque quando assim, né, acontece, né, chega a polícia, chega a justiça, todos eles estão doentes, né, aparece tudo quanto é tipo de doença. Para cometer crime, está todo mundo saudável, ninguém tem nenhum tipo de problema. Aparece a polícia lá, toque, 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 prende, leva, guarda lá na cadeia, aí a pessoa está cheia de problema de saúde, né, pessoal? É sempre assim, né, pessoal? Não é fácil, não. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Né? A deputada Carla Zambelli se emocionou durante o depoimento à Câmara dos Deputados, hoje, quarta-feira, dia 24, um processo que pode aí levar à sua cassação. Zambelli mostrou uma foto com o filho e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por bloquear suas redes. Tirou as redes sociais do meu filho, tirou as redes da minha mãe, disse Zambelli emocionada. Bom, ela deveria pensar antes de prejudicar a mãe e o filho dela, porque nas medidas cautelares é dito que é proibido o uso, né, da pessoa que é afetada pela cautelar de redes sociais de terceiros. Estava acontecendo, né? Carla Zambelli estava usando a rede social da mãe e do filho para ela mesma, né? Então ela estava usando rede social de terceiro. Então isso acabou acontecendo, isso não é perseguição. Isso está na lei, né, pessoal? A galera não quer entender, aí acaba sendo aí prejudicada, né? A parlamentar participou por videoconferência da reunião em sua primeira participação aí nesse caso agora da cassação, né? Zambelli disse que já teve 8 desmaios na prisão lá na Itália e disse que está sofrendo com uma crise de fibromialgia. Eu pareço uma velha, ando devagar, tenho muita dor de cabeça e isso aumenta por causa da decepção toda a decepção de ela. O processo em curso foi instaurado em junho na comissão para analisar o pedido de perda de mandato de Zambelli, após a deputada ser condenada pelo STF. Um deputado perde o mandato quando tem uma decisão transitada em julgado, quando não são possíveis mais recursos. A análise da perda do mandato começa na CCJ. Além da parlamentar, ainda foram ouvidas 5 testemunhas antes que o relator apresente aí. O parecer vai ter mais 5 testemunhas para ser ouvida, né? O pedido aí ao STF. Durante a sessão, o presidente da CCJ, deputado Paulo Aziz, do União Brasil da Bahia, disse que o pedido do relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos, foi solicitado ao Supremo que fossem enviados todos os autos do processo relativo à condenação de Carla Zambelli. Ainda segundo Aziz, o STF não tem prazo para avaliar as respostas e o relator aguardará o retorno para que se encerre as diligências. Só então será iniciado o prazo para a apresentação do relatório. Aziz informou que o primeiro relator do caso do Supremo, Alexandre de Moraes, encaminhou os autos da CCJ, mas algumas peças deveriam continuar em sigilo. A comissão solicitou então a suspensão do sigilo. O relator pediu que fossem suspensos esses sigilos até em função da necessidade que tem o relator de se utilizar de peças de inquérito e de processo para proferir o seu parecer. Essa presidência já fez a solicitação ao ministro, o excelente Alexandre de Moraes, disse aí o Aziz. A CCJ também solicitou o envio de um relatório de análise de polícia judiciária que não foi localizada nessa remessa feita pelo STF. Zambelli condenado. Carla Zambelli foi condenada à prisão pelo STF por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes da condenação do Superior do STF, ele, pessoal, se tornar definitiva, Carla Zambelli fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha da Interpol. Em julho, a deputada foi presa nos arredores de Roma. Alvo de processo de extradição, Carla Zambelli aguarda a decisão do caso detida na penitenciária feminina de Rebiga. Próximos passos. Após o depoimento, o parecer do relator Diego Garcia, do Republicanos da Paraíba, deverá ser apresentado em até 5 sessões. Seja qual for a posição da CCJ, o parecer aprovado pela comissão é levado a plenário da Casa. Em plenário, para que o mandato seja cassado de fato, precisa da maioria absoluta de votos, ou seja, tem que ter pelo menos 257 votos a favor da perda do mandato. Né? Até o momento, a comissão ouviu o especialista em coleta de dados Michel Spiero, o hacker Walter Delgatti Neto, o ex-assessor do TSE Eduardo Talhaferro, e ainda falta ouvir as seguintes testemunhas. Já foi ouvida hoje a Carla Zambelli, né, pessoal? Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general ex-deputado ex-ministro da Defesa, Flávio Vietes Reis, delegado de Polícia Federal, Felipe Monteiro de Andrade, agente da Polícia Federal,
E Oswaldo Eustáquio, o blogueiro aí também, muito enrolado aí com a justiça, o senhor Oswaldo Eustáquio, né? Zambelli e Delgatti na CCJ. Vamos relembrar aqui, né, pessoal? Detida em uma penitenciária na Itália, a deputada licenciada participou remotamente da reunião no processo da perda de mandato e trocou acusações com o hacker Walter Delgatti Neto no início agora de setembro. Vocês acompanharam aqui. Os dois participaram da audiência de forma remota, pois ambos estão presos, né? Delgatti falou diretamente de uma sala no presídio de Tremembé, onde cumpre a pena. A deputada teve autorização da Justiça da Itália para poder participar remotamente também da reunião lá na penitenciária onde ela está cautelada, está presa, né? Walter Delgatti afirmou que a invasão ao sistema do CNJ aconteceu aí devido ao pedido da deputada e que ele teria se hospedado na casa da parlamentar em Brasília. Segundo ele, Carla Zambelli exerceu o comando direto sobre os crimes. A deputada rebateu afirmando que todo o processo que levou a ser condenada se baseia em disse-me-disse. Carla Zambelli afirmou que Delgatti é um mitomaníaco e chegou a questionar a sanidade mental do hacker, fazendo menção a uso de medicamentos para tratar transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e TDAH. Pessoal, isso aí é tudo, né? Acontece de tudo, né? Inclusive questionar a sanidade mental, né, do seu parceiro aí de crime, né, pessoal? Mas antes de continuar a falar sobre o caso da Carla Zambelli, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando seu precioso like, o seu comentário e compartilhamento. Assim você ajuda no engajamento aqui do canal e sua amiga continuar com o trabalho aqui na plataforma. Não deixa de participar. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Galera, não deixa também de se inscrever nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos nos conectar, vamos nos conhecer, né, pessoal? Vamos juntos aqui, então. Falava agora no site do UOL. Zambelli chora e diz ser meio tonta ao manter contato com Delgatti, seja lá o que isso queira dizer, né, pessoal? Meio tonta, né? A deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, chorou ao afirmar que ela e sua família tiveram todas as redes sociais bloqueadas e disse ter sido meio tonta por manter contato com Walter Delgatti, mesmo após se sentir enganada. Ela participou virtualmente da sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde responde o processo que pode ser seu mandato é cassado, né? Direto da penitenciária feminina de Rebíbia, Zambelli, depois, hoje, na CCJ da Câmara, a deputada é alvo de um processo que pode culminar na cassação de seu mandato, após ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo STF. Eu devo ter falado com ele, o Walter Delgatti, 2 ou 3 vezes depois disso. Eu fiz mesmo não tendo sido cumprido o acordo, porque eu sou assim. Eu converso com as pessoas mesmo quando elas me enganam. Eu sou meio tonta mesmo, não tem outra explicação, disse Zambelli. Zambelli afirmou ser alvo de perseguição do ministro Alexandre de Moraes. Nossa, Alexandre de Moraes adora perseguir todo mundo, né, pessoal? Não tem uma pessoa que ele não persiga, né, pessoal? É muito. É o homenzinho complicado ele, né, pessoal? Persegue geral. Todo mundo é perseguido pelo Alexandre de Moraes. Mais amor nesse coração, Alexandre de Moraes. Para de perseguir a galera, pessoal. Ai, assim, tô só rindo pra me chorar, né? É brincadeira, né? Esse pessoal não é fácil, não. E disse que sua prisão preventiva foi decretada de forma impulsiva. De forma impulsiva, não, ela fugiu do país, ela estava aqui no Brasil e meteu o pé para a Itália, fugiu, como assim? Foi impulsiva. Ela saiu do Brasil, se não tivesse acontecido isso, a prisão não teria sido decretada tão rapidamente assim, não, pessoal. Mas, enfim, vamos lá. A deputada licenciada, que está detida na Itália, chorou ao relatar que apenas ela, mas também seus familiares, tenham sido atingidos por decisões, incluindo o bloqueio das redes sociais do filho adolescente, da mãe e do marido. Segundo a parlamentar, as medidas ultrapassaram os limites legais e configurariam uma tentativa de atingi-la pessoalmente, o que não é verdade, pessoal. São medidas cautelares, está prevista em lei, e é muito claro que a pessoa que é atingida pelas medidas cautelares, por exemplo, quando há uso aí, né, a proibição de uso de redes sociais, isso também se deve ao uso de redes sociais de terceiros, ou seja, de outras pessoas. E a Carla Zambelli desrespeitou uma regra aí das medidas cautelares, por isso a mãe, filho, o marido tiveram aí as redes sociais bloqueadas, porque estava sendo usada por ela, né, pessoal? Muito bem. Ela acrescentou que o marido policial, com décadas de serviço, teve contas bancárias bloqueadas no país europeu, o que, em sua visão, reforça aí o caráter punitivo das ações, né, pessoal? Então, está sendo apenas seguida a lei, simples assim. Ele quis atingir toda a minha família, então não tem nada
a não ser perseguição, né? Ele persegue todo mundo, gente que ele nem sabe que existe, ele está perseguindo, né, galera? O Alexandre de Moraes, só Jesus na causa, né? Ele persegue geralzão, né, pessoal? Ele não gosta de você, não vai com a tua cara, você olhar pra minha cara feia, não vai gostar de mim, vai perseguir a minha família toda, porque simplesmente ele resolve que vai perseguir e ponto final, né, pessoal? O Alexandre de Moraes é assim, né? Então ele que não me veja, porque eu não sou bonita, ele vai olhar pra minha cara feia e vai me perseguir, a toda a minha família, porque ele simplesmente não vai gostar de mim e vai me perseguir. Enfim. A deputada licenciada é irônico, né, pessoal? Conta a ironia. A deputada licenciada Carla Zambelli afirmou hoje que se considera exilada na Itália, apesar da versão da parlamentar, a Corte de Apelação da capital italiana manteve sua prisão preventiva durante o processo de extradição. A decisão dos juízes foi tomada no dia 28 de agosto, após 3 audiências sob justificativa de alto risco de fuga, né, pessoal? Olha só como é a justiça italiana vê Carla Zambelli, né, pessoal? Para dizer que não é perseguição do judiciário brasileiro, né? Se a justiça italiana viu alto risco de fuga na deputada, né, galera? Então, vamos combinar, né? Os deputados Zambelli negou ter financiado qualquer invasão do hacker ao CNJ. No depoimento, ela afirmou que levou Walter Delgatti, o ex-presidente Bolsonaro, apenas para que ele apresentasse suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas. Segundo sua versão, o objetivo era avaliar cerca de 600 urnas para verificar se havia inteligência artificial inserida no sistema. A deputada disse que só pagou R$3.000 a Delgatti em um contrato de divulgação digital de R$10.000, que não teria sido cumprido integralmente. As declarações contrastam com a versão apresentada pelo hacker Delgatti, que disse que Zambelli ordenou a invasão ao sistema do CNJ e orientou a criação de um falso mandato de prisão contra o Ministério Santo Honorato, que foi assinado por ele mesmo, né? Ele afirmou ainda que a deputada lhe garantiu assumir a responsabilidade caso aí fosse descoberto o que não foi que aconteceu, né, pessoal? A situação de Zambelli. Presa desde o dia 29 de julho, a parlamentar aguarda julgamento e o pedido de extradição para o Brasil. Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por invasão do dispositivo informático e falsidade ideológica, no episódio que envolveu a inserção de dados falsos no sistema do CNJ, que além da expedição do falso pedido de prisão aí do Alexandre de Moraes, teve habeas corpus aí de bandidos de altíssima periculosidade. Pessoal, acho que 10 anos foi pouquíssimo diante da gravidade da situação. Nesse momento, nós poderíamos ter bandidos de altíssima periculosidade soltos aí pelo Brasil, diante desse crime aí de Carla Zambelli. Foi muito grave, pessoal, mas vamos lá. Ela sofreu outra condenação no STF por perseguir com uma arma em mãos um jornalista em São Paulo em agosto de 2025. Zambelli também foi condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal em episódio ocorrido durante a campanha eleitoral de 2022. Ela portava uma arma no dia antes das eleições, o que não poderia ter feito mesmo tendo porte de arma, né, pessoal? A lei eleitoral, né, veda o uso de arma de fogo, né, nos dias antes da eleição, e ela correu atrás de jornalista pelas ruas de São Paulo, inclusive, né, isso, né, a galera, a Carla Zambelli alega ter trocentas doenças, mas nesse dia ela estava, olha, em ótima forma, correndo atrás do homem pela rua de São Paulo, feito uma louca, enraivecida de ter tirado a vida do homem, ela ter matado o homem, mas agora está chorando, está cheia de problemas, doença de todos os tipos, né? O processo de cassação tem fibromialgia, tem câncer, tem tudo. Foi encaminhado à Câmara após decisão do Supremo que determinou a perda de seu mandato. A CCJ já ouviu o Delgatti e o perito Eduardo Talhaferro. Agora, Zambelli prestou seu esclarecimento, né, aconteceu no dia de hoje, antes do parecer. A deputada aí solicitou, em 5 de junho desse ano, a licença dos 120 dias do mandato, aprovada pela Câmara, porém fugiu do Brasil pouco depois da sua condenação pela invasão no CNJ. Passou a ser procurada pela Interpol e foi presa no final de julho, em um apartamento lá em Roma. A deliberação na CCJ será usada como base para voto no plenário. Para que a cassação se forme, né, vai ser necessário aí 257 votos. Vamos aguardar, vamos acompanhar aí esse caso, o pessoal continuar acompanhando aqui. Vocês deixem seu comentário o que você pensa a respeito aí do caso da Carla Zambelli. Obrigada por ficar aqui até o final desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, até o próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.